Oi pessoal, estamos novamente aqui, gravando mais um podcast da Rafa Express. E hoje digamos assim, continuamos a saga goiesca e a revelação que alguns acho que já mataram, né? Do nosso personagem goiesco de hoje é o escritor japonês Ryunosuke Akutagawa, não é? Na verdade, dois contos em especial dele. O Akutagawa, ele foi um escritor japonês que teve uma influência fenomenal do Ocidente, né? O Akutagawa, de certa maneira, ele antecipa o Mishima. O Mishima era um escritor que o Gore Vidal decifrou bem isso, né? Um escritor que tinha uma certa influência, uma grande influência do Ocidente, e isso mais ou menos pulsava nas obsessões assim, da cultura, né? De restauração da cultura e tudo mais, que atravessava a obra do Mishima. E isso, claro, essa contradição levou às questões ideológicas mais críticas, né, da obra do Mishima, que provavelmente desagradam algumas pessoas, né, por conta da, digamos assim, não exatamente adesão, mas a maneira como ele ideologicamente construiu alguns elementos, não bem na ficção, mas até na vida dele mesmo, né. O Akutagawa, que aliás cometeu suicídio com o Mishima bem jovem, né, com 30 e poucos anos, ele tinha a mesma questão, né, quer dizer, o Ocidente é um alvo e a própria nação japonesa eram continuamente alvo de um escrutínio, de uma reelaboração, de uma refabulação, um através do outro. Isso gerou uma obra muito complexa, muito instigante e que, evidentemente, nela surgem em alguns momentos muito peculiares os elementos goiescos que eu aledi aqui com mais intensidade. Porque é importante destacar que o Akutagawa, ele era, digamos assim, o que era bizarro no Japão, ele era, se não cristão convertido, não é? Ele tinha uma grande admiração pelo cristianismo, e isso é uma coisa filtrada dos autores que ele admirava, como o Huisman, que, como todo mundo sabe, se converteu ao cristianismo no fim da vida. Ou Wilde, né? Idem. Um cristianismo estranho, evidentemente, mas ambos se converteram, de certa forma, inclusive ao catolicismo, nos dois casos, né? Então, o Akutagawa, ele tinha uma admiração pelo cristianismo que ele usava como uma espécie, ao mesmo tempo que ele satirizava certos elementos do cristianismo, ele usava como uma espécie de resistência a corrente de pensamento que o cercava. O Borges, ele escreve uma introdução, porque preciso, antes de mais nada, esclarecer que a minha relação com o autor, com o Akutagawa. Como eu admiro muito a obra dele, ele foi essencialmente um contista, eu coleciono, né, edições de contos dele. Então tem várias histórias em vários idiomas, né? Então tem várias histórias que se repetem numa, se repetem em outra, não é? Eu tenho a edição da Penguin com a introdução do Haruki Murakami e a capa belíssima do Ishihiro Tatsumi, né? Com forma de um anime, né? Eram umas edições que tinham essas capas feitas por quadrinistas da Penguin. Além dela, eu tenho uma edição espanhola dos anos 70, e aí que tem a introdução do Borges, que foi publicada, deixa eu ver, em Buenos Aires pelas Ediciones Mundo Nuevo, em 1959. Nossa, essa edição tá boa para 1959, enfim. Em 1959, e tem dois contos, que é o Capá e o Engrenagens, que é um conto brilhante também. O Capá eu tenho quase todas as coleções, talvez é o grande clássico, né, essa história alegórica, tão sugestiva, porque essas criaturas do yokai japonês, do folclore japonês, são tão interessantes, como as raposas também, que é outro grande foco do folclore japonês, que um escritor inglês, que também estudou no Japão e estudou o Akutagawa, que é o Quentin Crisp, ele reimaginou a história do Capá num outro diapasão, numa novela chamada Out There, que é raríssima, mas se vocês toparem com ela em alguma outra edição nova, né, que é a edição que eu tenho até digitalizada, porque tinha esgotado
e o editor me forneceu. Busquem, porque vale muito a pena. Mas voltando ao Kappa, então, é a grande história do Akutagawa, mas não é dela. A Rashomon, talvez, né? O Akutagawa, ele se tornou mais conhecido por conta da adaptação. Na verdade, o Kurosawa, ele juntou elementos de dois contos diferentes, né? Um que costuma ser traduzido como Into the Groove, ou em Male Boss, e tudo mais, né? Que é uma história em múltiplas perspectivas. E o próprio Rashomon, que é o templo, né, semi-destruído, que é uma segunda história. Então o Kurosawa espertamente juntou as duas e criou um dos melhores filmes dele, Kurosawa, um dos melhores filmes da história do cinema japonês, e o filme que, digamos, consagrou o nome da Akutagawa, que sempre foi um autor um pouco desconhecido. Como eu falei, não bem desconhecido, mas ele era negligenciado em seu próprio país por conta da visão ocidentalista que ele tinha. O Borges, né, que faz a introdução dessa minha edição do Kappa com Los Engrenajes, ele fala que o Akutagawa, ele era... A tese, né, do universitário do Akutagawa foi sobre William Morris. Quer dizer, um assunto um tanto fora de mão, né? Inclusive porque até a produção de livros no Oriente é um pouco diferente do Ocidente, a produção poética, provavelmente não conheço esse trabalho do Akutagawa, acho que nunca foi traduzido para outro idioma, né? Fora, nunca foi, talvez tenha sido republicado no Japão, mas fora nunca. E eu não sei o tipo de análise que ele faz no Morris, né? Mas enfim, é um autor curioso, né? Uma escolha curiosa para uma pesquisa acadêmica no Japão do início do século XX. E porque ele morreu um pouco antes dos anos 30, né? No finalzinho dos anos 30, no finalzinho dos anos 20, acho, né? E então ele no Japão ele sofre uma certa negligência por conta dessa visão de que ele é um pouco ocidentalizado demais. No Ocidente existe essa busca do exótico, mas ele não tem tanto. O exotismo dele é mais suave, mais fraco, e é um exotismo fragmentado pelas, digamos, estéticas ocidentais que ele foi absorvendo. Como eu falei, não só o Morris, mas Baudelaire, os simbolistas franceses, os decadentistas, como o Huysmans, que tinha grande admiração. E isso foi quebrando um pouco digamos assim, essa estrutura excessivamente, digamos, pitoresca, né, das obras dele. E tem um elemento que é importante, é que o Japão, no início do século XX, ele viveu uma pequena revolução estética por conta de uma reinterpretação do naturalismo, que lá ganhou um nome curioso de... Eu não vou encontrar aqui. Sim, achei, né? É a Shishosetsu, né? Era uma estética de reinterpretação dos fatos a partir da subjetividade dos personagens, que é muito própria do Oriente. Foi uma reinterpretação do naturalismo, e a Akutagawa está no centro dessa reinterpretação, porque várias das novelas dele têm bastantes elementos autobiográficos, mas muito mais que autobiográficos, elementos subjetivantes, que torna a narrativa, digamos assim, fragmentada, não exatamente confiável, pontos de vista mais complexos, né? Então é uma corrente interessante, se desenvolveu no Japão, né? Em inglês costuma ser traduzido como novela zeu, ai novel, né? E o Akutagawa estava no centro dessa pequena evolução do naturalismo reinterpretado no Japão. Enfim, o que temos de goiesco para hoje com Akutagawa? Como eu disse, eu tenho algumas edições, tem o Kappa, os Engrenagens, contos realmente brilhantes, assim, que estão no nível do Maupassant, dos últimos contos do Maupassant, no que tange aí a expressão da loucura e uma percepção refinada do fantástico e da morte, daqueles assuntos que fascinavam e obcecavam os autores decadentistas e mesmo naturalistas, né, do período. Mas eu tenho uma das minhas edições, que é uma das preciosidades da minha coleção, é o Rashomon e Outras Histórias, que foi publicado com tradução de Antônio Nojiri pela Edições Masuo Ono, com ilustrações feitas numa técnica tipo sumire, né, numa técnica oriental de pincel, de pincelada, uma espécie de nanquim, né, pinceladas grossas e tal, pela Manamo Mabi,
E a edição é da Masao Ono, o grande editor japonês, né, que editou aí os poetas dos anos 50, como Claudio Wheeler, e outros têm uma grande influência aí, uma grande importância na poesia. E ele publicou uma edição de clássicos orientais. É uma edição belíssima, ela é, digamos assim, ela tem um formato um pouco diferenciado, mas não é vertical, mas horizontal, digo. E essa obra, ela assim, é uma coletânea. Então essa edição do Akutagawa, né, Rashomon Entre as Histórias, é uma coletânea. E entre essas histórias tem uma muito pouco conhecida. A outra que eu vou falar eu li em inglês, mas essa é muito pouco conhecida. E eu só conheci aqui da edição da Masao Ono. Tem Capa, claro, o Rashomon e Dentro do Bosque, mas tem essa que é o Cristo em Nanquim. Essa história, Cristo de Nanquim, ela lembra muito as gravuras do Goya, que tratam de certas, digamos assim, do cotidiano, enfim, espanhol, madrilenho, da capital, é atravessado por esses elementos marginalizados, né? O Goya representou até mesmo bandidos de estrada, até em algumas composições, mas ele representou também bastante prostitutas. E uma das gravuras do Caprichos, que aliás é a que dá o mote da contracapa da edição do Chiaroscuro Void, nossa homenagem, né, da Rafus Press ao Goya, é justamente Malanoche, né, que é noite com muito vento. O resto da legenda que consta da gravura, né, que vinha no álbum original, era Malanoche, né, noite ruim, com muito vento, prejudica bastante as prostitutas, né, e a gravura trata disso. Então, é interessante que o Cristo em Nanquim é o cotidiano de uma prostituta chinesa de Nanquim, né, da região, que se converteu ao cristianismo. E ela tem uma postura que é óbvio que o Akutagawa deve ter conhecido Dostoiévski de alguma tradução, talvez para o inglês, talvez para o francês, e ele resolveu satirizar a, uma das personagens centrais do Crime e Castigo, que é a prostituta que se prostitui pelo pai. Aqui existe a mesma coisa, só que é um pouco diferente, porque em determinado momento, eu vou tentar não dar um spoiler, né? Não existe isso em literatura, mas não vou tentar não estragar a experiência de descoberta desse conto que vale muito a pena. Porque essa prostituta, em determinado momento, ela fica doente, com sífilis, ou qualquer outra doença venérea que todo mundo chamava como sífilis, e ela necessita fazer algo que ela se recusa terminantemente, porque ela aceita ser prostituta, de certa maneira, mesmo isso entrando em contradição, e é o próprio, que seria o próprio Akutagawa, né, um personagem que é um cliente, mais conversa com ela aceita porque essa contradição na cabeça dela é resolvida pelo sacrifício que ela faz pelo pai. Mas ela não aceita ir além desse sacrifício, que é o que deveria acontecer para ela se curar da doença que ela tem. E a solução dada pelo Akutagawa é tão brilhante, e é nessa solução que está, que infelizmente se eu falar revela o final, né? É nessa solução que está o elemento goiesco, porque o Goya, embora ele criticasse a igreja, embora ele criticasse as superstições, né, ele fosse um iconoclasta nesse sentido, é evidente que ele percebia a importância dessa religião para as pessoas, a importância dessas crenças pagãs também que elas nutriam para a vida daquelas pessoas, daquelas comunidades. E ele não desdenhava disso, de certa maneira. Ele tentava representar com o máximo de veracidade o que essas pessoas sentiam, o que as pessoas passavam. Então, o quadro dos flagelantes ele é apocalíptico, porque se flagelando, né, se chicoteando, porque o que o Goya via era um apocalipse, né? Então, o quadro com a pessoa sendo julgada pelo Tribunal da Inquisição, ele é terrível, porque você percebe o peso, né, das acusações, como aquela pessoa é inocente, porque é uma questão simplesmente de crença, né? O que ela acredita não é errado em si, não é nem nunca foi, e como esse peso aniquila aquela pessoa. Então, o Goya ele podia ser um iconoclasta,
mas ele não era um leviano. E o Akutagawa, por mais que seja uma sátira, e uma sátira brilhante da religião que ele monta, existe um elemento aterrorizante até de como a crença move as pessoas, né? De como a crença faz com que a vida tenha sentido. E se você tira esse sentido, é um mundo que se destrói. Não é só você prejudica uma pessoa, é um mundo e isso que é, que é o mais interessante, e aí é que tá tanto o Goya quanto a Kutagawa se aproximam nisso, em não desprezar a religiosidade em si, embora se sentir autorizados a satirizá-la e tudo mais, é que esse mundo da fé, ele é rico, ele é complexo, não é? Nesse ponto também existe uma reflexão parecida no Evers também, e é isso, é bastante goiesco, né? Quer dizer, uma peça como Aquelarre, ela não é só um desafio à religião juvenil, né? A religião estabelecida, embora fosse também, fosse aliás um desafio perigosíssimo na época que o Goya compôs, que ainda existia a Inquisição na Espanha. Mas eu estava, né, num período de oscilação da própria Inquisição. Mas é mais que isso. Ele está mostrando pessoas que distorcidas, né, e tal, mas que de certa forma refletem uma crença naquele ser que está, né, postado ali, ensinando, né, quase como numa representação de Cristo. Então esse elemento da religiosidade no Akutagawa é bastante goiesco, né? Ele absorveu com contínuas contradições a religiosidade inspirada pelos seus heróis, digamos, autores, mas quando ele coloca esteticamente se aproxima das grandes gravuras do Goya, até mesmo temática, né, na questão das prostitutas e tudo mais. E a segunda narrativa que vai no mesmo caminho é A Morte de um Mártir, que ele escreveu em 1918, que novamente nós temos uma história que tem elementos religiosos reconfigurados de uma forma bizarríssima, não é? Que é a ideia de que digamos assim, um jovem chamado Lorenzo, ele justamente é acusado de um crime que resulta na gravidez de uma mulher, ele é justamente acusado disso, e ele é perseguido, vilipendiado, a vida dele é de um mártir. E no final ele salva um bebê, né? Salva o bebê, filho que seria atribuído a ele, que ele nega, e ele é condenado por toda a sociedade por isso. Essa história se passa em Nagasaki, se não me engano, que é na igreja de Nagasaki, que sobreviveu, acho que inclusive à explosão atômica, e é o grande foco do cristianismo no Japão. E no final ele salva do incêndio o próprio bebê, e, e aí existe uma revelação que subverte novamente, a gente volta à ideia da mala noite, a gente volta à ideia do Cristo em Nanquim, porque a sensibilidade do Goya se aproxima das mulheres, especialmente, que eram tratadas horrivelmente pela Inquisição, em várias, né, imagens que ele fez das sambenitadas, das pessoas ali que eram expostas ao tribunal. E isso passou para um outro goiesco que a gente vai falar em breve e passou para Kutagawa. São as mulheres que, de certa forma, carregam um maior peso e o martírio delas faz mais sentido. E isso tem muito a ver com o final do A Morte de um Mártir. Esse conto acho que chegou a ser trazido numa coletânea da Edra, como eu falei, eu li em inglês, mas não na coletânea que eu tenho. Os contos, não é, mais cristãos do Akutagawa, como eu disse, eles não são muito traduzidos, porque não tem muitos elementos, digamos assim, de pitorescos, né? Mas vale a pena. O Akutagawa, ele constrói com essas narrativas, entre aspas, cristãs, que não são exatamente assim, ele constrói algo como uma gravura goiesca das prostitutas de Madrid, reimaginada em Nanquim, Nagasaki, em Tóquio. E vale muito a pena conhecer, porque, como eu falei, é uma parte menos conhecida, né? Existem os contos mais com a temática dos yokai, e, enfim, as construções aí naturalistas, né, com o Spinning Gears, né, que é o Engrenagens, que é um conto genial dele, já da loucura, já do momento aí que ele estava se aproximando do suicídio, né. Mas vale muito a pena descobrir também esse Akutagawa cristão, né, que gerou uma obra singular dentro do contexto japonês, né, contexto oriental, e que, digamos assim,
recria, né, uma espécie de um Goya numa região tão distante quanto o Japão, não é? Demonstrando como a influência do Goya atravessa fronteiras, atravessa a história propriamente dita, e é isso que vai estar representado na nossa homenagem Chiaroscuro Void, ou Abismo em Chiaroscuro. É isso, vou ficando por aqui. A próxima, né? Vamos fazer a adivinha. O próximo Goiesco, na verdade, é uma revista. Uma revista. Essa é a dica que eu tenho a dizer. Vou ficando por aqui. Espero que todos se cuidem, que se tomem cuidado aí, que a gente vive uma realidade apocalíptica, goiesca, de certa maneira. E vamos indo. Até mais. E